é um conceito importante para você realmente determinar a sua permissividade elétrica, né? E a partir desse conceito a gente vai derivar o modelo clássico que a gente falou na aula anterior, certo? Para um elétron, ele vai derivar agora de uma forma mais geral para um átomo dizer elétron, né? Então esses são os tópicos da aula de hoje, né? Primeiro, polarizabilidade, vamos definir esse conceito, né? Polarizabilidade molecular e susceptibilidade elétrica, e depois vamos fazer o modelo clássico para o átomo dizer elétrons, né? Ou seja, da função permissividade, né? Muito bem. A polarizabilidade molecular é um parâmetro que define qual é a resposta de um dipolo induzido por um campo aplicado. Então, a polarizabilidade molecular ela tem a ver com o campo real que atua no dipolo. Tá? Claro, quando você tem uma coleção de um meio macroscópico, né, você tem mais ou menos um campo médio atuando. Você tem um campo médio que a gente calcula, né, e tem um campo real, tá certo? Então, existem dois conceitos aí. Né? Então, vamos aqui definir alguns parâmetros importantes, certo? Eu vou, acho que, usar as notas para essas definições. Vamos reforçar nossos conceitos aqui, certo? Nós temos aí o momento de dipolo de um átomo, né? Chamado de P, certo? Nós temos o campo real atuando sobre o dipolo, chamado de E, é o campo real. Certo? É um campo rigorosamente calculado, somando os campos de cargas próximas ou distantes. E tem o campo macroscópico, que é esse que a gente calcula da forma de distribuição de carga, distribuição de dipolos, certo? A gente assume que é uma densidade contínua, né? Então nós temos esse campo macroscópico, que é o conceito que nós lidamos o tempo todo com ele. Nós não lidamos com o campo real, nós lidamos com o campo médio, né? O campo macroscópico, certo? Que é o campo que a gente utiliza nas equações de Maxwell, né? Polarização também é um outro conceito de campo médio, né? É um campo macroscópico, certo? Também é o mesmo tipo esses vetores que a gente lê são campos calculados como médias de somas sobre distribuição de carga e de dipolos, certo? E o vetor D também é um campo, né? O campo que a gente lida no negócio de Maxwell é um campo macroscópico, né? O que acontece no caso real, né? O campo real, se vocês olharem essa figura aí, que atua, a distribuição, o campo dentro de um material, tá certo? Se você olhar, ele tem essas flutuações de variações, certo? Imagina que você tem uma carga, imagina um material, você tem várias cargas, tá certo? O potencial varia, né, entre essas cargas, né? Ele fica muito grande, tá certo? Depois, né? Depois ele fica grande de novo, depois atinge um valor entre... Se você olhar essa distribuição de potencial entre cargas, você vê algo assim. O potencial tende a infinito em cima da carga, né? Se for uma carga pontual, você tem essas coisas assim, certo? Então, o gradiente dessa função que você está vendo aqui é o campo elétrico. Então, existem variações abruptas do campo, tá certo? Nessas regiões perto das cargas. Se fosse realmente calcular o campo detalhado, ele é um campo todo com esse jeitão aqui, tá certo? Todo variável assim, mas existe um valor médio desse campo, tá certo? Que é o campo que a gente avalia na nossa escala de laboratório, né? A gente não consegue ver esse detalhe porque nossos detectores, a região espacial que eles ocupam, são muito maiores, certo? Do que a distância interatômica. Então isso aqui é uma distância típica, né, entre átomos ou moléculas, né? Essa distância aqui é a distância de variação dos campos. Essa distância que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, o que a gente lida são esses campos, porque nossos detectores, tá certo? Em geral, são detectores que ocupam uma região com muitos átomos, né? E assim por diante. Certo? Então, a gente tem uma coisa que se chama de campo médio, que é esse campo aqui, certo? E esse aqui seria o campo real, certo? A função é real, né? E esse aqui é o campo médio. Então, vou diminuir a dificuldade de escrever aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo. O campo médio é esse aqui, né? E esse aqui, o que varia desse jeito, é o campo real. Né?
a polarizabilidade molecular, né, eu tenho um dipolo num ponto de espaço, eu preciso saber qual é o campo que atua nesse dipolo. Então, o campo real que atua nele, certo? Então, lida com essa questão. Né? Então, nós temos as definições. Voltando aqui, né, para o nosso definição. O campo, o monodipolo, já falei, né? O campo real, o campo médio, a polarização e o D. A nossa relação constitutiva, na realidade, é algo do tipo D, né? Tirando a questão vetorial, tá certo? Isso vai ficar. Posso botar um vetor aqui em cima, mas isso é uma relação vetorial. Epsilon 0 é mais P. Ou seja, todos são campos macroscópicos, né? Porque esses são conceitos macroscópicos, na verdade. Isso aqui é densidade de polos. Não existe essa questão, certo, entre átomos. Se você fosse ver, existe alguma relação constitutiva em cada ponto do espaço? Não, não existe. D igual a epsilon 0 é. Não existe polarização, certo? D igual a epsilon 0 é. Então você calcula o campo de todo mundo, divide por epsilon 0, você tem o D. Né? Não existe P. P é um conceito que não existe. Só existe quando você leva em conta muitos átomos no molécula. Certo? Então, vamos fazer algumas definições, né? Bom, a primeira definição é a definição de susceptibilidade elétrica, né? Que é um conceito macroscópico, né? Susceptibilidade P. Isso é tudo. A gente está falando em meio. É claro que se o meio for anisotrópico, né, você tem a relação matricial, certo? Mas a gente está falando de campos, né, macroscópicos. Então a susceptibilidade no meio isotrópico seria algo do tipo epsilon 0, susceptibilidade elétrica, campo macroscópico. Né? Certo? A relação constitutiva, certo? Vamos falar aí de meios, né? LHI. Né? Certo? Vamos desligar isso aqui um pouquinho. Por enquanto. D, tudo macroscópico, né? Epsilon 0 é mais P, que é igual a epsilon, né? Isso aqui no meio linear homogêneo isotrópico, certo? Daqui você tira, se você olhar essas duas relações, né? Você tira aqui, você joga a susceptibilidade aqui, né? Você fica com epsilon, né? Ou epsilon 0, 1 mais susceptibilidade, certo? O que mais, né? Eu tenho que, na verdade, o procedimento eu tenho que saber qual o campo que atua no dipolo, e a partir daí obter a polarização, e daí eu obtenho a função permissividade, esse é o procedimento. Né? Bom, no meio, numa distribuição de dipolos, cuja densidade é N dipolos por unidade de volume, né? Então, a polarização macroscópica, certo? Né? É essa densidade, né? Vezes o momento de dipolo, certo? A definição rigorosa é essa aqui, momento de dipolo de um volume V, tá certo? Vou botar aqui a definição real, né? É integral, certo? Do vetor polarização dV. Né? Essa é a definição correta. Isso aqui é densidade de dipolos, né? No curso de teoria eletromagnética a gente vê isso, certo? Então, como é que se diz? Esse aqui é o número de polos por unidade de volume, né? Vezes o número de polo, certo? Então você tem densidade de polos, que é exatamente isso aqui, né? Uma distribuição uniforme aí, em que a densidade de polos é N, certo? E aí que a gente tem que ver a questão da como é que reage um dipolo, né, sob a aplicação do campo. Então, se você aplica um campo na distribuição de cargas, esse campo separa o centro de cargas e induz um momento de dipolo P. Ele está falando de materiais lineares, né, em que você tem dipolos induzidos. Então, isso aqui é relacionado ao campo real que é aplicado no dipolo, certo? Você precisa saber quem é o campo verdadeiro, né? Isso aqui é epsilon 0, por definição, certo? Um parâmetro que a gente vai chamar de eta, campo real atuando no átomo, certo? O dipolo, né? E dipolo induzido P, né? Então, observe, né?
Do momento dipolo eu obtenho a polarização, mas a polarização não é relacionada ao campo real, é relacionada ao campo macroscópico, certo? Então essa que é a questão que a gente tem que analisar aqui. Qual é o campo real que atua sobre uma molécula? Né? A gente pode dizer o seguinte, como vocês viram naquela figurinha lá, né? Certo? Você tem aqui o campo real, que é esse campo aqui. Ele é o campo médio, que é o campo E-barra, mais uma correção, que é essa correçãozinha aqui, certo? Né? Chamar de campo de correção, né? Em cada ponto de espaço, certo? Então, o campo real, né, que a gente está querendo determinar aqui, ele é o campo médio mais um campo de correção que a gente precisa determinar quem é, certo? É cor, né? Certo? Bom, quem é o campo médio, né? Vamos quebrar ele em vários componentes. O campo médio, né, ele é o campo dos dipolos próximos, certo? Ou seja, o campo das cargas próximas ao dipolo. Vamos dizer que isso é um sistema neutro, digamos assim, né? Então você só tem dipolos, se eles estão separados ou não é outra questão, mas se você tiver dipolos, isso aqui vai ser o campo dos dipolos próximos na aproximação macroscópica, né, mais a contribuição dos dipolos distantes, certo? Isso porque você tem regime assintótico que pode ser utilizado, certo? No regime macroscópico, mais qualquer campo externo que venha a ser aplicado no material, certo? Né? Então, isso aqui calculado no regime macroscópico, isso aqui é um campo externo que é gerado externamente, né? Por outro lado, o campo real, né, a única coisa que difere aqui é a contribuição dos dipolos próximos, certo? Ou seja, o campo real seria o campo dos dipolos próximos real, o campo verdadeiro, certo? Sem aproximação, tá? Mas o campo dos dipolos próximos, distantes, no ponto de vista real. Mas só que os dipolos distantes podem ser, o campo deles pode ser calculado na aproximação macroscópica. Porque eles estão longe, você já pode usar o regime assintótico. Então, mais isso aqui, certo? Mais o campo externo, né? Então, o campo de correção que a gente está procurando, tá certo? É a diferença entre E e E-barra, né? Então, o campo de correção, a gente quer saber, é o campo real próximo, dos dipolos próximos, tá certo? Menos o campo dos dipolos próximos na média, que é o campo calculado na aproximação, né, macroscópica, tá certo? Bom, então, primeiro que a gente precisa fazer aqui para saber, resumindo, eu preciso calcular o campo real, que é turno de dipolo. Para quê? Para determinar, tá certo, o momento de dipolo induzido. Porque dele eu vou para polarização, da polarização eu vou lá para a permissividade, tá certo? Então, primeira etapa que eu vou fazer, eu preciso só saber, isso aqui eu sei calcular, tá certo? Isso aqui está na minha relação constitutiva. Isso aqui, para mim calcular isso, eu precisaria calcular o campo real próximo, mais o campo dos dipolos próximos na aproximação macroscópica. Isso aqui é fácil calcular, que a gente vai calcular agora, certo? Tá? Como é que calcula isso, certo? Ora, imagine, você separa, né, a região em torno do dipolo sob observação, né? Vou fazer aqui. Vamos delimitar isso por uma região, né, esférica, que saindo dessa região esférica você está no regime de dipolos distantes, né? Quem está dentro da esfera, tá certo? São dipolos próximos, né? Eu quero calcular primeiro, né, o E-barra. Certo? Então, nessa região aqui você tem os dipolos distantes, fora da esfera, certo? Digamos que essa esfera tenha raio térmia, né? Certo? Bom, ora, calcular o efeito dos dipolos próximos ao dipolo sob teste. Aqui tem o nosso dipolozinho aqui no meio, certo? Está aqui no meio para ser investigado o efeito, o campo dos dipolos que estão próximos dele no regime macroscópico, né? O que eu faço? Bom, eu vejo quem é a polarização nessa região, tá certo? Que é a polarização macroscópica, né?
certo? Opa, tudo bom. Se acomodem aí. Tudo bem? Quanto tempo? Estava viajando? Estava com uns problemas para resolver. Estou no carro. Não sabia que você estava fazendo esse curso, não. Estava fazendo esse curso também? Tá. Ah, não sei se tem prova para fazer, né? Do outro curso. Né? Me lembrei agora que precisamos terminar aquele negócio lá, né? Muito bem. Então, o efeito dos dipolos próximos no regime macroscópico é o efeito calculado pela polarização. Né? Nós sabemos que essa polarização produz, na direção normal, né, uma carga de superfície, né, ρbs, que é igual a P escalar esse vetorzinho radial aqui, AR. Né? Digamos que essa distribuição é mais ou menos uniforme de polarização. Né? Então, existe uma carga, devido a esses dipolos que estão aqui dentro, no regime macroscópico, dada por uma densidade de carga ρbs igual a P, chamado de um valor constante, né? Certo? P, na direção, essa direção chamada de AZ, né? Chama esse ângulo aqui de θ, tá certo? Então vai ser AZ escalar R, o produto escalar vai dar P cosseno θ. Então essa é a densidade de carga devido aos resíduos de carga dos dipolos que estão dentro dessa região, certo? Então o campo, né, aqui no centro pode ser calculado simplesmente por essa expressão conhecida, né? É o campo dessa distribuição de carga, certo? Integral, né? Dessa densidade de carga aí, certo? Vai dar bom, você já está rigorosamente seria isso aqui. Densidade de carga ρbs, que está lá, certo? Elemento de área, né, onde está esse elemento ρbs, chamado de ds'. Vetor posição, onde você está calculando o campo, que é x. Menos a localização, vetor posição, que localiza o elemento de carga, que é x'. Né? Sobre 4π epsilon 0, módulo de x menos x' ao cubo. Essa é a expressão, aqui seria um vetor. Vou botar uma seta aqui por cima, tá certo? É barra seta, né? O vetor campo elétrico devido aos dipolos próximos sobre o dipolo que está no centro. Né? Isso aqui é o vetor RAR. Né? Esse vetor aqui, distância R, radial AR. Né? O x' é o centro da esfera, que é 0. Certo? Então você tem aí que o campo dos dipolos próximos, né, vai ser igual a 1 sobre 4π epsilon 0. Né? Esse elemento de área aqui é R2, ângulo sólido diferencial de ômega', que por sua vez, né, esse de ômega' é R2 seno θ', o θ' é variável polar, né, dθ', dφ', certo? Né? Então você tem esse elemento de integração, certo? X é igual a 0, x' é RAR. Então você tem essa integral aí, θ varia de 0 a π, né? Vou botar aqui assim, seno θ', dθ', figura 0 a 2π. ρbs vai dar P0 cosseno θ', que é a variável de integração, certo? X dá 0. Aliás, isso aqui está errado. Isso aqui é o contrário, viu, pessoal? Isso aqui não é X, isso aqui está revertido. Isso aqui é 0. A posição onde você observa, isso aqui é a posição do elemento de carga, que é R a R, né? Certo? Isso aqui vai dar menos R a R, onde a R varia, né? Sobre 4π 0, x igual a 0, x' igual a R no modo da R3, né? Certo? Está faltando aqui um R ao quadrado, que eu esqueci. R2 seno θ dθ dφ, né? Falta um dφ aqui também, certo? Que eu esqueci. E falta um R ao quadrado, que eu esqueci também. Integral 0 a π. Né? Integral em φ, 0 a 2π. Tem um P0 aqui, deixa eu botar aqui fora. Certo? O que mais? Tem um cosseno θ', que eu vou botar aqui fora, tá certo? Cosseno θ', né?
seno θ de θ, e aqui tem um menos na frente, que eu vou botar aqui, tá certo? E aí ficou a integração em φ. Vocês veem, tá certo? Bom, definir, né? E você tem um vetor AR, tá certo? O AR, ele, se você decompor o AR, ele tem a componente Z, né? Essa componente Z isso aqui é uma polar, né? É cosseno θ, certo? Tem mais um cosseno θ aqui. Cosseno θ' AZ. E uma componente radial em cilíndricas, né? Que é seno θ' AR, né? Certo? Esse vetor, a integral do vetor AR, que é variável com φ', dá zero, certo? A integral de AR de φ, se você decompõe AR, ele depende de seno e φ cosseno φ. A integral dele dá zero, né? Então isso aqui não contribui. Então você fica com um vetor constante, 2π a integral em dφ, você vai dar menos P, você vai ter um 2π aqui, sobre 2 ε0. Você vai ter um AZ do lado de fora, certo? Integral de quem? Cosseno ao quadrado de π, seno θ', θ', né? Isso vai dar cosseno ao cubo, né? Sobre 3 com sinal trocado, né? Dá para ser menos cosseno ao cubo. Eu inverto aqui, então, de π até zero, tá certo? Para dar menos cosseno ao cubo, né? Integral do cosseno ao quadrado dá cosseno ao cubo vezes menos 1, né? Menos cosseno ao cubo sobre 3. Isso aqui vai dar 2/3. Certo? 1 menos menos 1 dá 2. Então, a contribuição dos dipolos próximos, né, no regime, assim, na aproximação macroscópica, tem uma barrinha aqui em cima, esse vetorzinho, tá certo? É igual a 2 cancela, né? Menos P. Vamos agora botar assim, tá certo? Menos P AZ, né? Vou botar aqui para lembrar que isso é o campo médio, né? Que a gente está falando. Era P0, né? Agora vou botar o barra por cima de novo, tá certo? Sobre 3 ε0, certo? Né? Ou seja, então, o campo está na direção Z, né? Ele tem uma componente, digamos assim, a componente Z, esse campo só tem uma contribuição na direção do eixo do dipolo, digamos assim, né? E vale menos P macroscópico sobre 3 ε0, certo? Então, esse é o campo próximo, certo? Campo próximo calculado, ou seja, o campo dos dipolos próximos do dipolo sob investigação, calculado no regime macroscópico. Esse não é o resultado real, esse é o resultado no campo médio, porque no regime macroscópico a gente usa essas integrais, né? Densidade de dipolo, tudo isso, certo? A gente não usa soma campo a campo, certo? Bom, então o campo de correção é quem? Recapitulando, né? O campo real, né, é o campo médio, o campo calculado na média, mais um campo de correção. Certo? E a gente acabou de falar anteriormente, né, o campo de correção era... O campo de correção era o campo dos dipolos próximos calculado de forma precisa, certo? Menos o campo próximo calculado de forma macroscópica. Certo? Então, se eu colocar essa expressão, eu tenho aí mais um pedaço da resposta, né? O campo real dos dipolos próximos. Mas isso aqui que dá mais P sobre 3 ε0, né? Certo?
Bom, e a pergunta, esse campo aqui real atuando sobre o dipolo, né? Lembre-se, isso aí é a soma vetorial dos dipolos que estão próximos, tá certo? Do dipolo sobre consideração, né? Você pode mostrar para cristal cúbico a soma vetorial dessas contribuições dá zero. Então, numa situação altamente ordenada, a contribuição dos dipolos próximos, calculada rigorosamente, dá zero, certo? Não é difícil de imaginar isso, né? Um bota o campo para baixo, outro vizinho bota o campo para cá. Então, se somar vetorialmente, dá zero, né? Esse é o cálculo real, né? Se você tem um cristal altamente desordenado, ou seja, um material amorfo, né, é de se esperar também que o resultado, a soma dos campos devido aos dipolos próximos, é zero, certo? Calculado de forma rigorosa, né? Pode haver situações intermediárias, mas, em princípio, o efeito desses dipolos próximos é um efeito mais ou menos estocástico, certo? A soma vetorial dessas contribuições vai dar muito próximo de zero se não for essas situações, certo? Então, em outra simetria, né? Não é obrigatório que dê zero, não, mas em algumas situações dá zero, certo? Só para ter uma ideia, né? O campo real próximo vai ser muito próximo de zero, né? Ou seja, o campo de correção, no fundo, é só o segundo termo, certo? O campo de correção, no fundo, é só P sobre 3ε0. Então, o campo real que atua no dipolo, que é o que a gente está querendo saber, é o campo calculado no regime macroscópico, barra, mais o campo de correção, mais P sobre 3ε0. Então, essa é a relação que nós tiramos. Para que eu quero isso? Porque eu preciso saber o campo que atua no dipolo para chegar na polarização e da polarização chegar na permissividade elétrica, certo? Bom, daqui eu tenho que P é igual a ε0, né? Polarizabilidade molecular vezes o campo real, certo? Por outro lado, isso aqui, né, vezes N dá a polarização macroscópica. Então, se eu multiplicar isso aqui vezes N, né, vezes N em ambos os membros, eu tenho NP, da P maiúsculo, certo? É igual a ε0 eta, densidade de polos, E mais P sobre 3ε0. E observe que dessa forma eu consigo extrair, né, a relação entre P, polarização, e campo elétrico, né? Isso é fazer uma manipulaçãozinha algébrica aí. A gente obtém, tá certo? Cadê, rapaz? Da relação P igual a ε0, susceptibilidade elétrica, né? Campo macroscópico, eu tiro a relação entre susceptibilidade elétrica e polarizabilidade molecular, certo? Susceptibilidade elétrica pode ser medida no laboratório. Eu meço a permissividade, extraio a susceptibilidade, e dessa medida macroscópica eu posso inferir quem é a polarizabilidade molecular, né? Ou seja, quem é o campo real atuando no dipolo. No fundo, é isso que eu posso inferir, tá certo? Então, é fácil, vocês fazem a continha depois aí, tá certo? Susceptibilidade elétrica, né? Pode ser só é calcular, né? Só é tirar P e botar E no lugar, tá certo? Vai ser todo mundo proporcional ao campo elétrico. O campo elétrico vai sair, você obtém a susceptibilidade elétrica, que vai dar polarizabilidade vezes a densidade, 1 menos eta n sobre 3. Né? Certo? Observe, né? Outra coisa importante, né? Epsilon do material sobre ε0, que é o nosso epsilon relativo, certo? É 1 mais a susceptibilidade. Tá? Ora, a susceptibilidade, então, é o epsilon relativo. Se você somar 1 mais que é dado por essa expressão aí, você obtém aí de forma... Vou botar dessa forma aqui. Pode botar a seguinte relação conhecida na forma da relação de Clausius-Mossotti conhecida, tá certo? Vou
está assim. Epsilon R menos 1 sobre epsilon R mais 2. Essa é a relação real que a gente obtém, certo? Igual a N vezes a polarizabilidade sobre 3. Né? Ou seja, se eu combino minha permissividade de um material qualquer, certo? Linear, né? Dessa forma, eu tenho uma relação proporcional à densidade de polos, certo? Né? Se eu medir isso aqui, eu tenho, e souber a densidade de polos, por exemplo, do material, se eu meço no laboratório, eu tenho uma relação microscópica importante que eu posso medir, que é a polarizabilidade. Né? Certo? Por exemplo, né? Se você tem um material em que os dipolos, a densidade é baixa, ou seja, um gás, né? Certo? Um gás de dipolos, né? Gases, moléculas separadas, né? Distantes. Então, se você tem um gás, o epsilon é muito próximo de 1, tá certo? Né? A permissividade relativa não é muito diferente do vácuo, certo? Então, epsilon R é mais ou menos igual a 1, próximo, né? Ou seja, se eu fizer essa aproximação aqui embaixo, isso aqui dá 3, né? Se eu passo para lá, cancela, você tem então o epsilon R é aproximadamente 1 mais N vezes isso aqui, vezes a polarizabilidade molecular. Né? Então, se eu calculo a polarizabilidade molecular de um gás, eu tenho a permissividade elétrica. Basta multiplicar por N e somar 1. Certo? Tá? Se você tem um sólido com alta densidade, tá certo? Em que o epsilon é muito grande, né? Então, você tem aí se o epsilon R é muito grande, né? Você tem aproximadamente, certo? Se o epsilon R é muito grande, isso aqui é epsilon R, né? Você tem epsilon R menos 1 da epsilon R, epsilon R mais 2 é epsilon R de novo, isso aqui dá 1, igual a N eta, aproximadamente, né? Sobre 3, certo? Relação que a gente obtém é o quê? A polarizabilidade molecular de um sólido, né, altamente, com epsilon muito grande, é 3 sobre a densidade, né? Certo? Isso aqui a gente obtém, constante. Só depende da densidade, né? Vou fazer um exemplo rápido aqui, certo? Vamos ver qual é a polarizabilidade, só para vocês terem ideia do conceito, né? De um átomo esférico, certo? De um átomo esférico. Vou fazer um modelo simples aqui. Tá? Então você tem aí, suponha que você tem uma nuvem eletrônica, tá certo? Rodeando um núcleo, né? Com carga Q, certo? Né? Então, em torno do núcleo, você tem uma nuvem eletrônica distribuída, com carga distribuída, e a carga total dessa nuvem eletrônica, digamos que o raio desse átomo seja um raio de Bohr, mais ou menos, vamos dizer que é um hidrogênio, tá certo? Chamar de A. Densidade a densidade de ρ, né? É menos Q, que é a carga da nuvem, sobre o volume, né? Que é 4/3 de π3, tá certo? Tá? Pergunta é, se eu aplicar um campo nessa nuvem, tá certo? Qual vai ser o dipolo induzido? Né? Ora, se eu aplicar um campo, digamos, um campo para cá, né? A carga positiva vai se deslocar, né, em relação à carga negativa. Então, admitindo que não haja distorção na nuvem, né? Então eu vou ter aqui uma situação. Vamos copiar, né?
Ele não foi, não. Peraí. Deixa eu fazer aqui, peraí. Copy. Vou botar no lugar aqui. Acho que vai ser isso aqui. Paste. Pronto, botou em outro lugar. Ok? Para cá. Então temos aqui nossa nova situação, certo? Está o centro, né? Está mais ou menos aqui. Então, o centro, você não tem um próton, se for um hidrogênio, né? Tá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá aqui, né? Você tem esse deslocamento aí, certo? Sendo de carga deslocado, né? Então, aqui está a carga positiva e aqui está o centro de carga negativa, tá certo? É só desenhar aqui. Ora, então, existe um campo elétrico dessa distribuição de carga, né? O centro de carga negativa exerce uma força elétrica sobre essa carga aqui, né? Que equilibra o campo externo, né? O campo externo produz uma força que afasta a carga positiva do centro negativo, né? Externa, a força externa, né? Para cima, que é Q vezes o campo externo, certo? E essa distribuição de carga puxa para baixo a carga positiva, né? Então a força interna é para baixo, eu não vou botar sinal aqui não, só a gente sabe que é para baixo, né? É o campo dessa distribuição, certo? Sobre essa carga, vou dizer que essa separação aqui seja D, né? Vezes essa carga, né? É Q vezes E interno. Quem é o campo interno dessa distribuição de carga, dessa nuvem, né? O campo interno é o campo dessa distribuição de carga. O campo interno é densidade, isso é resultado aí, teoria eletromagnética. Densidade de carga, né, ρ, da carga negativa, vezes a distância D, sobre 3 ε0, porque isso está imerso no vácuo, certo? Isso é o campo de uma esfera uniformemente carregada dentro, né? Aumenta linearmente e depois cai com o inverso para a distância. Então, numa distância D, aumentou até ρd sobre 3 ε0, certo? Então, você tem o campo interno, então você tem, igualando essas forças, você tem aí Q, campo externo, igual a força interna, que é Q vezes E interno, que vai dar QT, né? Sobre 3 ε0, ρ interno, né? Certo? Daí, o que eu estou querendo aqui mesmo, hein? Esse aqui é o meu momento de polo, né? Deixa eu ver, eu errei alguma coisa aqui. Não, acho que está certo. Isso aqui é o momento de polo, tá certo? P, né? Induzido. Então, isso aqui vai ser P igual a 3 ε0 sobre ρ interno, né? Observe, o sinal não vai aparecer aqui, tá certo? Não tem nenhum sinal, porque eu já levei em consideração isso aí. 3 ε0 sobre ρ interno, que é externo. Esse é o momento de polo induzido, certo? Que é ρ interno, é Q sobre volume, né? Então P vai ser 3, vai ser ε0, 3 sobre 4 terços, aliás, desculpa, Q, né? Sobre 4 terços de externo. Isso aqui é o volume. Deixa em termos de volume, né? Não vou explicitar não, bota só o volume aqui. Então aqui cancela, vai ficar ε0, P igual a ε0, 3 sobre o volume do átomo, digamos, certo? É externo. Então você tem aí a polarizabilidade molecular, que é esse parâmetro aqui. É da ordem, né, do inverso do volume, mais ou menos. Certo? Você tem ideia de qual a ordem de grandeza de uma polarizabilidade molecular, né? Pega um átomo, diz átomo de hidrogênio, qual o tamanho dele? Raio de Bohr. Calcula o volume dele, você tem aproximadamente
a polarizabilidade, né? Certo? O inverso do volume vezes 3 dá aproximadamente a polarizabilidade. Tá? É claro que isso rigorosamente só pode ser calculado, como a gente falou antes, usando teoria quântica. Né? A gente aqui vai ter uma ideia, vai ter discrepância, que tem outros efeitos que ele não está levando em consideração. Certo? Em resumo, né? Para mim calcular permissividade, certo? Eu preciso calcular a polarizabilidade, né? Que é essa relação que eu obtive agora há pouco. Ou seja, se eu puder calcular... Cadê ela? Está aqui. Se eu calcular... Então, meu objetivo, em qualquer situação, como eu vou fazer agora, né? Tem um átomo de vários elétrons, né? Eu preciso calcular a polarizabilidade, ou seja, a resposta do meu átomo de elétrons a um campo aplicado, certo? Multiplico pela densidade, eu tenho essa relação, me permite extrair a permissividade elétrica, que é o que me diz, né, de que forma um campo vai passar por esse material, vai interagir. É a permissividade que me diz essa informação, certo? Então, esse que eu tenho que buscar. Primeiro é determinar a polarizabilidade molecular de um grupo de átomos ou moléculas, ou o que quer que seja. Calculou isso? Calculou. Então, você tem a permissividade dessa relação aí. Ok? Muito bem. A gente agora vai analisar o modelo clássico, né? Com esse modelo já podemos perceber por que a matéria tem essas regiões de transparência, etc, etc. Se eu mexer isso aqui, ele faz isso de novo, né? Refresca toda vez que eu fizer alguma coisa. Deixa eu botar uma posição final aqui, mais ou menos. Então eu quero saber qual é a permissividade de um átomo mais real, tá certo? Ainda é um átomo clássico, né? Ou uma molécula, tá certo? Uma molécula são o quê? São vários núcleos, né, e uma nuvem eletrônica em torno desses núcleos, né? Então esse meu modelo vai servir para descrever tanto a resposta da matéria, digamos assim, neutra, como a resposta de metais, tá certo? Também pode ser modelado com esse formalismo, certo? Então, observe, né? Um átomo, né? Digamos um átomo que só tem um núcleo, certo? Claro que fazendo isso aqui, a gente vai entender como fazer em qualquer situação. Ele tem um núcleo, tá certo? Massa macroscópica, massa M maiúsculo, tá? Carga ZQ, né? Você tem Z elétrons, tá certo? Então, você tem Z elétrons, aí, né, as nossas bolinhas, digamos, né, ligadas por molas fictícias, né? Mas cada elétron, digamos, né, ele tem aquela mesma propriedade, a carga é menos Q, tá certo? 1,6 menos da Coulomb, né? Massa do elétron, tá certo? Constante de amortecimento, né, da iésima carga, gama I, isso aqui é um I, tá certo? E frequência natural de oscilação ômega I. Né? Por sua vez, o átomo de Z elétrons, né, o núcleo tem ZQ, a carga do núcleo, tá certo? A massa é M, né? Certo? Dependendo do número de prótons que tem aí, pode ser muito maior que a massa de cada elétron, então a inércia é muito maior, né? Certo? Frequência natural, né? Posição dele, né? A posição em relação ao sistema de referência qualquer é R0, então o índice 0 é o núcleo, certo? E R é porque essa letra é muito pequena. RI é a posição da iésima, digamos, iésimo elétron, né? Certo? Que mais? E a frequência natural de oscilação do núcleo é ômega 0. Eu não botei aqui, certo? E dos Z elétrons começam de I igual a 1 até Z, vai ser ômega 1, ômega 2, ômega, etc. Né? Posição R0, posição RI. Ou seja, você aplica um campo, você quer saber o quê? Qual é a polarizabilidade desse grupo de cargas? Certo? Qual é o momento de dipolo induzido? Daí eu determino, né, a polarizabilidade. Tá? Então nós temos aí esses parâmetros, tá certo? A iésima carga, né? Tem carga QI, só para lembrar, massa MI, contando com a massa M0, por exemplo, né? É a massa do núcleo, né? M0 igual a M, certo? M maiúsculo. MI, todas são iguais, igual a M, porque são iguais a M, porque são os elétrons, né?
A carga Q0, digamos, né, é igual a ZQ, certo? O índice zero, né, que é o núcleo. A carga QI, todas são iguais a menos Q. Né? Certo? O vetor posição de qualquer uma das cargas, ele tem uma posição de equilíbrio, é equilíbrio da iésima carga, mais uma flutuaçãozinha dada por esse R minúsculo. Certo? Então vamos esquecer um pouquinho o sistema de coordenadas esféricas cilíndricas e vamos agora olhar aqui para essa notação. Certo? Primeiro, antes de tudo, né, a gente tem que ver a definição mais completa do momento de dipolo de uma distribuição de carga, né? Certo? O momento de dipolo de uma distribuição de cargas tem uma definição mais geral, né? Isso aqui dá uma possível definição, né? Você tem a distribuição de carga cuja densidade é ρ, então você simplesmente calcula isso aqui. Momento dessa densidade, né? Certo? Essa é a forma de uma distribuição contínua de cargas, qualquer que seja ela. Se você quiser calcular o momento de dipolo, você usa a expressão. Se você tem a distribuição discreta, que é o nosso modelo aí, tá certo? Então o momento de dipolo pode ser representado como sendo dessa forma, né? Igual a zero, né? A gente começa do núcleo, tá certo? Inclui o núcleo também, né? Aqui seria Z elétron, aqui seria, na realidade, Z mais 1, né? Não, de 0 até Z, Z mais 1. Não, desculpa. Igual a 0, de 1 a Z, você tem Z elétrons, né? Igual a 0 vai ser o núcleo. Então, isso aqui vai dar QI, né? Vezes RI. Certo? Ok? Esse é o momento de dipolo, qualquer seja a referência que você escolher, certo? Bom, vamos admitir, né, que no equilíbrio o momento de dipolo seja zero, ou seja, esse átomo, molécula, não tem momento de dipolo permanente. Certo? Sem aplicação no campo, o momento de dipolo dá zero. Então, no equilíbrio, só existe dipolo induzido. Esse é o meio linear, ainda falando. Né? O meio linear é aquele que você aplica um campo sem induzir dipolo. Tá? Tirou o campo, o dipolo desaparece. Tá? Então, no equilíbrio, quando essas posições são as posições de equilíbrio, isso aqui dá zero. QI, né? R equilíbrio I. Né? Certo? Então, se eu destrinchar, de separar I igual a zero, vai dar ZQ, né? ZQ R equilíbrio do núcleo, certo? E nos outros casos a carga é menos Q, vai ficar menos R equilíbrio do iésimo elétron, né? Isso aqui é zero, né? Cancela o Q com Q, você tem então uma relação importante, né? Que a posição de equilíbrio do núcleo, né, é relacionada às posições de equilíbrio dos Z elétrons, certo? A média aí, tá? Média das posições. Certo? Então, o nosso átomo que tem momento de dipolo, não tem momento de dipolo permanente, né? Então ele tem que obedecer essa relação aí, certo? Tá? Muito bem. Vamos aplicar agora um campo nesse átomo e ver o que acontece, né? Se você aplica um campo, vamos aplicar numa direção, porque esse meio é isotrópico também, né? Então, numa direção X, o resultado que eu obtiver eu posso generalizar para as outras direções, né? Ora, cada elemento de carga responde da aplicação no campo de acordo com aquela equação de movimento, né? Massa, né, vezes a aceleração, tá certo? Iésima massa, vezes a variação no tempo, né? Isso aqui é vetorial agora, tá certo? MRI, dois pontos, né? É igual ao somatório das forças que agem sobre a iésima carga, né? Vai ser a força elétrica, né? Que vai dar QI vezes E, certo? Mais a força
de atrito viscoso, certo? Que se opõe ao movimento, que é aquela força MI, gama I, né? De acordo com o modelo da aula anterior, né? Velocidade, né? Que é a derivada primeira do vetor posição. E aí você tem agora a força elástica. A força elástica tem a ver com quando a iésima massa sai da sua posição de equilíbrio. Então tem a ver com o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, certo? Então vai ficar menos, em termos da constante de mola, né? M ômega 2, certo? Vocês estão lembrados, né? E aí o fator que aparece é a posição RI menos posição de equilíbrio, né? Não é a posição absoluta, né? A força elástica é em relação ao desvio do equilíbrio, certo? Então essa é a força restauradora, né? Devido às outras cargas, devido ao núcleo, etc. Tem uma força de restauração, certo? Né? Observe que RI, a derivada segunda, é R equilíbrio I, derivada segunda, né? Mais o desvio, derivada segunda, né? E derivada primeira e assim por diante, né? Isso aqui dá zero, né? Isso aqui é uma constante, certo? Então as derivadas, né, dos RI são as derivadas dos R das flutuações. Então a equação real é essa aqui, MI, RI, dois pontos, igual a QI né, menos MI, gama I, derivada primeira, que vai dar RI minúsculo, né? Ponto. E a última aqui, isso aqui na realidade é o próprio RI, né? Você tem a equação só para as flutuações, tá certo? Como era de se esperar, né? Certo? Então a equação de movimento para cada carga pode ser calculada de forma mais ou menos independente, não tem acoplamento, né? Não tem nada disso, certo? Então você teria algo desse tipo, né? R, dois pontos, parecido com o que a gente fez anteriormente, né? Dividir por M já, né? Mais gama I, primeira derivada, mais a frequência natural ao quadrado, igual a QI sobre MI, né? Campo elétrico. Essa equação nas três direções, certo? Ora, vamos escrever agora quem é o vetor, a flutuação RI, né? RI é XI, né? YI aí, as coordenadas X, Y, Z, né? Certo? Então você tem três equações na realidade, né? Três equações de movimento. Do lado direito você só tem um componente não nulo que é o EX, certo? Então para a componente X você teria derivada segunda, né? QI sobre MI, né? É X, né? E as outras equações seriam equações homogêneas, no caso, né? Y, dois pontos, mesmos coeficientes, né? Y ponto, ômega I ao quadrado, Y igual a zero, mesma coisa para ZI, né? Igual a zero, né? Essas equações aqui, certo? Elas têm como, se você tem uma condição inicial qualquer, elas vão dar como solução algo do tipo, esse tipo de equação, né? F duas linhas, tá certo? Mais gama F', né? Mais ômega 2, digamos, F igual a zero. Uma equação homogênea, dada a condição inicial, né? Ela tem a solução do tipo F de T, né? Está faltando uma constante aí na geral, seria mais geral, seria isso aqui. A exponencial de menos gama T, cosseno de ômega T, mais uma fase qualquer, certo? Mais um, chamado de um beta aqui qualquer, tá? É a solução mais geral essa aqui, certo? Ora, qualquer que seja a condição inicial, né? Certo? O sistema está lá naturalmente. Se ele
alguma flutuação térmica de certo lugar, a tendência, se essa flutuação, se essa perturbação for retirada, esse sistema volta, relaxa, né, ao seu valor F igual a zero, no regime, depois de algum tempo, né? Depois de algumas questões de tempo aí, tá? Certo? Então, como eu não estou estimulando o meu átomo na direção YZ, eu posso ter flutuação, mas a flutuação vai para zero depois de algum tempo. Eu não tenho nenhuma resposta, não tenho flutuação depois de algum tempo, né, na direção YZ. Ou seja, efetivamente, a gente pode dizer que o YI é igual a zero, né, e o ZI é igual a zero. Não tenho nenhum desvio de centro de carga na direção YZ, só na direção X, que eu estou estimulando com o campo nessa direção. Né? E nessa direção, vamos imaginar que o meu campo é no regime permanente, né? A parte real, certo? É X, né? Exponencial. Né? E a iésima, o iésimo carga, a iésima carga tem componente xi, que é parte real, fasor, né? J-t, certo? Então a gente vai chegar, a mesma coisa que a gente fez na última aula, a gente vai chegar, né? Ou seja, derivada da segunda é multiplicar por J ao quadrado, tá certo? E assim por diante, ou seja, menos ômega 2, né? Mais J ômega gama, aqui no caso menos ômega, mais J ômega gama I, né? Mais ômega I ao quadrado vezes o fasor xi, que é inserir essas coisas na equação diferencial, vai dar QI sobre MI, fasor, né, é X, certo? E você tira o desvio XI no regime permanente. Então você aplica um campo, tem um regime transitório, certo? Depois de um certo tempo, entra no regime permanente e a relação fica... Basta eu calcular esse fasor aqui e determino a flutuação XI por essa relação, certo? Então você tem aí QI sobre MI. Ômega I ao quadrado é menos ômega 2. Aquela famosa função da frequência, né? Que a gente pode aproximar em algumas situações pela função lorentziana. É X. Tá? Muito bem. Então aí você vai, né? Determinou o fasor X no regime permanente. Vamos determinar o fasor momento de polo. Né? Vou tentar fazer aqui uma letrinha, tá certo? Aqui está sutilmente diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o momento de polo. Não, peraí, deixa eu tentar fazer uma letra aqui. O momento de polo no tempo, né? É igual a parte real do momento de polo fasor reto, exponencial de J ômega t. E o momento de polo é aquele que a gente falou anteriormente, né? Certo? O momento de polo vai ser... vamos subentender que a gente está no regime fasorial, porque senão eu vou ter que fazer inversões de letras aqui, vai ficar difícil, certo? A partir de agora eu estou no regime fasorial, né? Eu estou determinando o momento de polo no regime fasorial, né? Xi me permite calcular a flutuação, a iésima flutuação, tá certo? Então eu posso dizer aqui que no regime fasorial, isso aqui vai dar ZQ, que é o núcleo, certo? Aquela expressão, né? P soma, né, de I igual a 0 até Z, né? Letras redondas e quadradas aqui, certo? Então isso aqui vai dar ZQ RI, que é R do equilíbrio, R0 no caso, né? Do núcleo, mais a flutuação R0, certo? Né? A flutuação R0 só tem componente X, né? Mais soma de I igual a 1 até Z, de menos Q, que é a carga do iésimo elétron, R equilíbrio I, certo? Mais RI, tá? Então vamos voltar para cá, tá certo? Vamos calcular um pouquinho mais aqui. P vai ser, vamos separar aqui, né? Q vezes Z, combinando esse termo aqui, R equilíbrio 0, menos soma de I igual a 1 até Z, R equilíbrio I, certo? Isso aqui com isso,
mais, aí sobra aqui ZQ R0, né? Menos, deixa eu botar aqui lá de fora mesmo, vou botar assim, tá aí mesmo, mais soma igual a 1 até Z desse fator que faltou aqui, menos Q RI, flutuações apenas. Isso aqui, como eu falei anteriormente, dá o quê? Zero, porque no equilíbrio o momento de polo dá zero, né? Se no equilíbrio isso aqui não existe, certo? Como P dá zero, esse termo dá zero, como eu falei anteriormente. Esse termo aqui dá zero, esse cancelamento perfeito. Então o momento de polo pode ser inteiramente calculado em termos das flutuações, como a gente deveria já saber, né? ZQ R0 menos soma menos Q RI. Eu calculei no regime fasorial o RI, né? RI, né? Só lembrando, é XI00, certo? No regime fasorial, né? Na realidade, vamos só... Regime fasorial, tá? XI00, né? E o P, no regime fasorial, vai ser... Chamei de quê aqui? PX, foi? PX, né? Chamar de PX 00, né? Com PX dado por isso aí, né? Então PX vai ser ZQ fasor do núcleo, né? Na direção X, certo? Isso aqui é mais, né, pessoal? Acho que você não está errado aqui. Mais igual a 1 até Z, tá? Menos Q fasor da iésima carga, né? Bom, esses fasores já foram calculados, né? São essas funções de frequência aqui, relacionadas à frequência. Ou seja, o que eu estou obtendo aí? Momento de polo na direção X, campo na direção X. Estou obtendo a função polarizabilidade agora do átomo, certo? Se eu jogar essa expressão para XI e para X0, eu vou obter a polarizabilidade, né? Certo? Que dá essa expressão, né? Observe, né? X0, só para a gente observar aqui, eu vou botar a expressão direta, mas só X0 aqui e XI, né? Quem seriam esses parâmetros? X0, você vem para cá, é a carga do núcleo, ZQ. Massa do núcleo, M maiúsculo, certo? Quando eu falar de XI, isso aqui vai dar o quê? Menos Q, né? Massa do elétron, M, certo? Minúsculo. Tá? Então, se você tem então aqui carga ou Z vezes a carga, e aqui aparece carga Z vezes a carga. Então vai se multiplicar isso duas vezes, certo? Vai dar ao quadrado, né? Então você obtém a polarizabilidade, né? Certo? Ou seja, só lembrando, né? Px é igual a ε0, polarizabilidade a x, certo? Eu obtive isso aqui em função de x, jogo aqui dentro e extraio a minha polarizabilidade. E você tem essa função, certo? Interessante, né? ZQ ao quadrado sobre M maiúsculo ε0, né? Contribuição do núcleo, certo? Se a radiação passa, né, o núcleo responde com um termo denominador aqui que é M vezes, né, maior do que cada elétron, certo? A carga é só Z vezes maior, mas isso aqui é M vezes maior. Isso aqui é 1840 vezes ou mais, certo? É Z vezes 1840 vezes maior, né, do que para cada elétron. Isso aqui é só o número de elétrons vezes maior do que a contribuição de cada elétron. Então isso aqui é um peso no denominador muito grande. Então a contribuição do núcleo, né, ela é bem mais, digamos, fraca, né, digamos assim. Tá? E aí você tem, né, a função, aquela função conhecida, ômega 0 ao quadrado, frequência natural do núcleo, menos ômega 2, mais J ômega, gama 0, que é a constante de amortecimento, né? Ou aquela
frequência de colisão, se você quiser falar, né? E aqui aparece mais Q2 sais sobre M epsilon zero. Então, essa diferença de peso, né? Daí soma de funções desse tipo aqui igual a 1 até Z, funções parecidas com essa, tá? 1 sobre ômega i ao quadrado menos ômega ao quadrado mais j ômega gama i, né? Certo? Então, você tirou aí uma função, deixa eu diminuir talvez um pouquinho aqui. Se eu posso zoom out a little bit. Pronto, tá? Pode ver aqui, certo? A função polarizabilidade, e da polarizabilidade extrai o quê, né? Isso aqui na realidade é quem, né? Aquela famosa relação, tá certo? Se eu... tem uns errinhos aqui, tá? Então é bom que vocês façam as contas, certo? A relação que a gente obteve foi epsilon r menos 1, né? A relação real é essa aqui, sobre epsilon r mais 2, n vezes eta sobre 3, né? Certo? Então, eu multiplico isso aqui por n, certo? Divido por 3, eu tenho essa relação aqui, certo? Então, isso aqui eu vou chamar a função f de epsilon r, né? Certo? Essa função aí, né? Que, ou seja, sabendo a polarizabilidade, eu tenho a função f de epsilon r, da qual eu posso extrair o epsilon. Então, o epsilon é uma função complicada da frequência, né? Mas cada termo são aqueles termos conhecidos, ressonantes, que nós falamos anteriormente, né? Então, essa função f de epsilon r, né? Eu vou chamar assim, tá certo? É multiplicar por n, né? N eta sobre 3, certo? Então, fica essa forma final aí. Cadê o 3, hein, rapaz? Tô achando estranho aqui. Tem o 3 aqui, pô. N eta sobre 3. Esse aqui tá meio estranho, esse aqui. Tá faltando 3 aqui. Bom, rigorosamente é isso aqui, tá? Vou fazer assim. N, né? ZQ ao quadrado sobre 3 M epsilon zero, né? Essas funções aí, né? Mesma coisa aqui, mais N que é 2 sobre 3M epsilon zero. Já ver porque esse 3 aparece, né? E a gente vai ver que ele pode sair já já, dependendo da aproximação que a gente usa, tá certo? Deixa eu só... Por exemplo, se você tem um gás rarefeito dipolo, né? Certo? Um gás rarefeito, né? Epsilon é próximo de 1, né? Outra coisa importante, em geral você pode dizer que você tem grupos de elétrons com frequências de ressonância próximas, certo? Se você tem aí K grupos, certo? O J-ésimo grupo tem frequências de ressonância muito próximas, digamos, vamos condensar todo mundo com a mesma frequência ômega J, né? Então esse fator aqui é multiplicado por um fator, você tem o J-ésimo grupo tem frequência de ressonância ômega J, né? Constante de amortecimento gama J, e número de elétrons FJ, certo? Então esse segundo termo lá, né? Eu ficaria com esse termo aqui, deixa eu ver se posso copiar, né? Fica mais fácil. Isso aqui é o quê? Que transforma? Não, esse aqui não. Onde é que tá? Não é isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui tudinho, tá certo? Eu tenho esse termo aqui, tá? Cadê ele? Esse termo aqui, vou botar ele aqui separado, né?
ele ficaria, né? Vou botar ele aqui. Ele ficaria como, né? Ele ficaria uma soma, né? Isso aqui ia dar, né? Com essas propriedades, né? N, Q2 sobre 3, epsilon 0, que é uma constante, soma, né? Chamar de J igual a 1 até K grupos, certo? Aqui você multiplica por FJ, né? Certo? Vamos ver o que esse FJ quer dizer, certo? A frequência natural do grupo, menos a frequência aplicada ao quadrado, mais J ômega. J está confundindo aqui, né? Mas tudo bem, gama J, certo? Isso aqui seria o equivalente ao vigor do oscilador, né? Conhecido, certo? Ou seja, conforme a J-ésima frequência natural de absorção de material, conforme ela é, né? Depende muito desse parâmetro aqui, tá certo? Quão vigoroso é a resposta, quão vigorosa é a resposta ao campo aplicado, né? É o oscillator strength, certo? A gente traduziria mais ou menos assim, né? O vigor do oscilador. Né? Se você olhasse a tua função permissividade, né? Você olhe para isso como sendo mais ou menos, né, essas funções aí, como sendo aquelas funções que a gente viu anteriormente, né? Com aquela forma, né, de absorção ressonante, né, e de dispersão anômala, etc. Se você olhar, né, o espectro de um material qualquer, você vai ver essas coisas, né? A parte real daquela função, essa função que eu acabei de falar, né? Tem aí esse comportamento, certo? Ou seja, comportamento de, né, derivada daquela função lorentziana, mais ou menos, certo? Né, isso aqui numa ressonância, né, você muda, certo? Né? Daí vai para outra frequência de som em outro lugar, a região do infravermelho, a frequência vai aumentando, você vai para o ultravioleta, aparecem outras absorções. Então você vê essas variações. A parte real tem a ver com o índice de refração do material, então você vê variações de índice de refração, regiões em que o índice de refração fica mais ou menos constante, tá certo? Então essa é a dispersão, né? Ou seja, como a velocidade de fase depende dessa variação da frequência, diferentes componentes de frequência do sinal vão viajar em velocidades diferentes. Você tem dispersão, né? E a absorção você olha, né? Linha de absorção, tá certo? No espectro de material, né? Basta você ver. Isso aqui é a parte imaginária da nossa função F, que dá mais ou menos a polarizabilidade. Tá? E você tem essas absorções aí, né? Isso aqui é a parte imaginária que é negativa, no caso. Você tem, né? Infravermelho, absorções. Você pode ter muitas linhas de absorção próximas, etc. Né? Então esse modelo clássico ele explica, tá certo? O espectro em geral de como a matéria responde. A gente vai, na próxima aula, generalizar um pouco mais. Isso aqui pode ser aplicado também para você entender metais. Tá? Um metal é aquele que tem elétron livre. Né? Elétron livre é aquele que não tem força restauradora. Né? Não tem uma componente da equação do movimento que é a frequência natural. Né? Então a gente pode modelar também metais usando esse princípio aí. Certo? Então vamos parar por aqui.